Peter Wilkinson, de 47 anos, e sua esposa Tracy, com 50, viviam na pacata cidade de Stourbridge, situada na região do West Midlands, na Inglaterra. O casal construíra uma vida tranquila e familiar, e juntos criavam 2 filhos. Lydia, uma jovem brilhante que estudava biologia na renomada Universidade de Bristol, e Pierce, um garoto de 13 anos. Embora Lydia estivesse fisicamente distante devido aos estudos, ela e os pais mantinham uma conexão íntima e calorosa, conversando quase todos os dias e fortalecendo um laço que transcendia a distância. Tracy Wilkinson era uma mulher extraordinária. Sua generosidade e compaixão a destacavam na comunidade. Ex-campeã britânica de dança latino-americana de salão, ela havia trocado os holofotes da competição pela dedicação ao trabalho voluntário com idosos, oferecendo seu tempo e carinho. Seu coração era tão grande quanto sua habilidade de dançar, e seu impacto nas pessoas ao seu redor era imediato. Qualquer um que cruzasse seu caminho logo percebia sua natureza acolhedora. Tracy tinha o dom de fazer todos se sentirem confortáveis, não importava quem fossem. Quando via alguém em necessidade, como um morador de rua, ela nunca virava o rosto. Pelo contrário, era capaz de voltar para casa, pegar comida e voltar para ajudar, recusando-se a ignorar o sofrimento de outra pessoa. Em casa, Tracy era o pilar de sua família. Enquanto seu marido Peter era um empresário respeitado, ela se dedicava a criar um lar amoroso e seguro para seus filhos. Lydia, em especial, tinha um carinho profundo pelo irmão mais novo, Pierce. Ela o descrevia como um garoto bonito, engraçado e extremamente inteligente. Pierce tinha uma capacidade única de fazer amigos em qualquer lugar, até mesmo em uma sala vazia, como sua irmã gostava de dizer. Ele era carismático, afetuoso e facilmente cativava aqueles ao seu redor. Mãe e filho compartilhavam uma paixão especial, filmes. Os dois passavam horas assistindo seus filmes favoritos juntos, um ritual que reforçava a conexão entre eles. Não havia nada que Tracy e Pierce amassem mais do que sentar no sofá e se perder em histórias cinematográficas. Esse vínculo familiar era um dos tesouros mais preciosos da vida dos Wilkinson. A família também tinha um amor profundo por animais, especialmente por cães. Eles haviam adotado uma galga chamada Mandy, resgatada de um abrigo local, e o cachorro rapidamente se tornou parte integrante do lar. Apesar da aparente tranquilidade da vida da família Wilkinson, ninguém poderia prever a reviravolta que o destino estava prestes a trazer. Tracy, uma mulher cujo coração estava sempre aberto para ajudar os outros, fez uma escolha que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Em março de 2016, Tracy Wilkinson saiu para realizar uma de suas tarefas semanais mais rotineiras, as compras no supermercado. Nada parecia fora do comum até o momento em que ela estava saindo do local. Foi então que seus olhos se depararam com uma cena que a tocaria profundamente. Um jovem de 23 anos, Aaron Barley, estava encolhido em uma caixa de papelão, dormindo na calçada. O frio intenso e o evidente estado de abandono daquele rapaz a comoveram de uma forma imediata e avassaladora. Tracy, com o coração generoso que sempre teve, soube naquele exato instante que precisava fazer algo por ele. Não era apenas uma questão de oferecer ajuda, era um chamado que ela não podia ignorar. Sem hesitar, Tracy tomou uma decisão que poucos teriam a coragem de fazer. Ela o convidou para voltar com ela à sua casa, localizada na Greyhound Lane, onde ofereceu a ele uma refeição quente e acolhedora. Mas Tracy não se contentava em apenas aliviar seu sofrimento temporariamente. Seu objetivo era mais ambicioso. Ela queria ajudar Aaron a se reerguer, a reconstruir sua vida. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou a esse propósito. Levou-o aos escritórios do conselho local e, com sua ajuda, conseguiu que ele encontrasse um lugar para ficar em um albergue. Era um passo inicial, mas para alguém como Aaron, cuja vida havia sido marcada por uma sequência de tragédias e dificuldades, aquilo significava uma oportunidade inédita de estabilidade. Tracy não parou por aí. Todos os dias, ela se certificava de que Aaron tinha o que comer. Preparava café da manhã e jantar para ele, garantindo que pelo menos uma coisa em sua vida permanecesse constante: uma refeição quente e um pouco de conforto. Para Aaron, que nunca havia experimentado esse tipo de cuidado regular, aquilo era uma mudança drástica. Seu passado fora completamente diferente. Nascido em 1993, Aaron Barley veio ao mundo sob circunstâncias difíceis.
Ele era fruto de uma relação incestuosa entre um tio e sua sobrinha, com uma diferença de idade de 19 anos entre eles. Sua mãe, trabalhadora de fábrica, e seu pai, um publicano, não ofereceram a ele o ambiente familiar estável que toda criança deveria ter. Sua família, além de desestruturada, era numerosa e caótica. Quando Aaron tinha apenas 4 anos de idade, seu pai morreu de câncer. 2 anos depois, sua mãe sofreu um ataque cardíaco fatal, deixando-o órfão aos 6 anos de idade. A partir daí, a vida de Aaron seguiu uma trajetória de dor e sofrimento. Ele foi jogado de uma casa adotiva para outra, passando por diferentes famílias e experimentando uma infância marcada por abusos físicos e emocionais. Aos 13 anos, ele foi o centro de uma investigação de pessoa desaparecida após sumir com 2 outros meninos na cidade de Bromsgrove. Sua imagem foi amplamente divulgada durante as buscas. Quando foi encontrado, foi devolvido ao sistema de assistência social, mas nada em sua vida parecia capaz de quebrar o ciclo de abandono e sofrimento. À medida que crescia, Aaron continuou a se perder entre as fissuras do sistema. Quando finalmente saiu do programa de acolhimento, acabou nas ruas, sem um lugar para chamar de lar. Seu tempo nas ruas foi marcado pelo uso de substâncias e uma luta constante contra o vício em álcool. A vida, que nunca fora fácil para Aaron, parecia apenas piorar com o passar dos anos. Foi esse jovem, quebrado pelas circunstâncias, que Tracy Wilkinson tentou salvar. Ela via nele mais do que um simples indigente. Via uma alma perdida que merecia uma chance de redenção. A vida de Aaron Barley parecia finalmente estar encontrando um rumo em meados de 2016. Após receber ajuda da família Wilkinson, que o acolhera quando ele mais precisava, Aaron demonstrava sinais de gratidão. Os Wilkinsons, por sua vez, estavam determinados a proporcionar a ele uma nova chance de reconstruir sua vida. Ele tinha um teto sobre sua cabeça, comida na mesa e, mais importante, pessoas que se importavam com ele. Durante um jantar, Aaron expressou seu desejo de recomeçar. Ele disse algo que tocou profundamente Tracy e Peter. Eu só preciso de uma chance. Só preciso de alguém para me dar uma oportunidade. Tracy, que também havia enfrentado sua própria luta contra o alcoolismo no passado e havia se recuperado com a ajuda de um centro de reabilitação, compreendia o que era necessário para superar vícios. Ela sabia o quão debilitante o ciclo de dependência podia ser e estava determinada a fazer tudo o que pudesse para ajudar Aaron a superar suas dificuldades. Foi com essa mesma empatia que Peter decidiu ir além das palavras e deu a Aaron um emprego em um de seus negócios em Newport, oferecendo-lhe a oportunidade que tanto buscava. Por cerca de 5 meses, a vida de Aaron parecia estar se estabilizando. Ele tinha um trabalho, uma renda fixa e um lar para onde voltar. A confiança que os Wilkinsons depositaram nele parecia estar dando frutos. Contudo, essa aparente estabilidade não duraria muito. Em setembro daquele ano, Aaron confessou que havia recaído no uso de drogas. Ele alegou que sua mãe havia falecido recentemente, o que era uma mentira. Sua sobriedade evaporou e ele começou a faltar ao trabalho. Além disso, seu comportamento se tornara cada vez mais agressivo, especialmente em relação aos gerentes da empresa. Diante dessa situação, Peter, apesar da compaixão, não teve escolha a não ser demiti-lo. A demissão foi amigável, mas a conexão que os Wilkinsons tinham com Aaron foi enfraquecendo aos poucos. Por alguns meses, a família perdeu contato com ele. Contudo, não demorou muito até que Peter o encontrasse novamente, dessa vez dormindo na entrada da garagem da casa da família. Aaron estava coberto de hematomas e parecia ter sido agredido. Movidos pela mesma bondade que os definia, os Wilkinsons decidiram estender a mão mais uma vez. Eles encontraram uma nova acomodação para Aaron e lhe deram pequenos trabalhos para que ele pudesse se sustentar. Ele passou o dia de Natal com a família e, naquele momento, parecia haver uma fagulha de esperança. Aaron até entregou a Tracy um cartão, chamando-a de a mãe que eu nunca tive, um gesto que emocionou profundamente todos os presentes. Com a chegada do ano novo, Aaron parecia estar se reerguendo mais uma vez. Ele conseguiu um novo apartamento em Brierley Hill e um emprego em tempo integral. As visitas à casa dos Wilkinsons tornaram-se frequentes, geralmente para o jantar ou pequenos encontros. Parecia que, finalmente, sua vida estava voltando aos trilhos. Contudo, essa esperança seria curta. Aaron perdeu o emprego e, pouco tempo depois, também perdeu a moradia. Mais uma vez, a família Wilkinson ofereceu apoio.
Eles permitiram que ele ficasse em sua casa na Greyhound Lane por 2 semanas, enquanto procurava um novo lugar para viver. No dia 26 de março, Lydia, a filha dos Wilkinsons, retornou da universidade para surpreender sua mãe no Dia das Mães. Escondida no porta-malas do Land Rover da família, ela esperava ansiosa o momento em que Tracy abriria o carro. Quando isso aconteceu, Lydia saltou para fora e ambas se emocionaram. As lágrimas escorriam de seus rostos, repletas de alegria pelo reencontro. Aquele era um momento de pura felicidade familiar. No entanto, Lydia precisou voltar à Universidade de Bristol poucos dias depois, sem imaginar que em questão de apenas 4 dias, a felicidade de sua família seria tragicamente destruída. O que se seguiu nas horas e dias após esse reencontro seria uma reviravolta devastadora. Na quinta-feira, 30 de março de 2017, a vida de Lydia mudaria para sempre. Por volta das 10 da manhã, ela recebeu uma ligação que seria o início de seu pesadelo. Seu namorado, com a voz trêmula, informou que algo terrível havia acontecido perto da ponte Stour. Lydia, desesperada, acessou rapidamente a internet, onde encontrou imagens chocantes de sua casa cercada por fitas policiais e vários veículos de emergência. As sirenes ecoavam pela pista Greyhound, pintando um cenário de horror que ela ainda não conseguia compreender completamente. Aflita, Lydia decidiu contatar a polícia em busca de respostas. O que ouviu a seguir foi uma revelação devastadora. Por volta das 7 da manhã, seu pai, Peter, havia saído para dar sua habitual caminhada com Mandy, o cachorro da família. Como de costume, ele deixou sua esposa Tracy e seu filho Pierce em casa, ainda dormindo. Antes de sair, perguntou ao filho se ele queria acompanhá-lo, mas Pierce, como uma criança que ansiava por mais alguns minutos de descanso, preferiu ficar e prometeu ir com ele no dia seguinte. Ao retornar, Peter notou que algo estava estranho. Não havia sinais de atividade na casa. A cozinha, sempre com uma xícara de chá preparada por Tracy, estava vazia. Ao abrir a porta dos fundos, ele foi subitamente atacado por um homem mascarado, que emergiu das sombras com uma faca levantada. O agressor, sem hesitar, desferiu golpes brutais. Peter foi esfaqueado 6 vezes, 2 nas costas, 2 no abdômen e 2 no rosto. Entre os ataques, o homem proferiu as palavras "Morra, bastardo". Mesmo com o rosto encoberto, Peter reconheceu a voz. Era Aaron Barley, um homem que a família havia tentado ajudar. Em resposta, Peter gritou o nome de Aaron, mas a fúria de seu agressor não diminuiu. "Morra, bastardo", repetiu Barley, antes de esfaqueá-lo mais uma vez e roubar o Land Rover da família, desaparecendo na distância. Apenas com uma força de vontade incrível, Peter conseguiu ligar para os serviços de emergência antes de cambalear para o jardim, onde desabou em uma cadeira. Os paramédicos chegaram em 7 minutos, acompanhados por helicópteros e ambulâncias aéreas, prontamente equipados com médicos e enfermeiros de cuidados intensivos. Enquanto lutavam para estabilizar Peter, ele implorou para que verificassem o estado de sua esposa e filho. Logo depois, ele ouviu o terrível veredito: um morto, em parada cardíaca. Peter foi levado às pressas para o Queen Elizabeth Hospital, em Birmingham, onde seria tratado por ferimentos que ameaçavam sua vida. Enquanto isso, os paramédicos que entraram na casa encontraram uma cena de puro horror. Tracy, sua esposa, havia sido esfaqueada brutalmente pelo menos 17 vezes. Seu corpo estava nu, estendido no chão do quarto, depois de ter sido atacada enquanto ainda estava deitada na cama. Ela foi declarada morta no local. O filho de ambos, Pierce, havia sofrido pelo menos 8 facadas, uma delas tão profunda que quase cortou sua medula espinhal. O menino foi encontrado tentando rastejar pelo chão, lutando para respirar. Ele foi levado ao Birmingham Children's Hospital, onde a equipe médica batalhou sem descanso para salvar sua vida. Contudo, apesar dos esforços incansáveis, Pierce não resistiu e faleceu. Em questão de minutos, Peter perdera a esposa e o filho. Lydia, em Bristol, longe de casa, tentava processar o pesadelo que se desenrolava à distância. Ela deveria voltar no dia seguinte para escolher um vestido para seu baile universitário e havia prometido a Pierce que enfrentava a dura realidade de ter que planejar um funeral triplo. Enquanto Lydia corria para Birmingham para estar com seu pai, Aaron Barley, o responsável por toda essa tragédia, foi capturado em câmeras de painel, tanto dentro do Land Rover roubado quanto em outros veículos na estrada. A fuga não durou muito. Após uma breve perseguição, Barley colidiu com o carro e foi preso pela polícia. Dentro do veículo, as autoridades encontraram uma faca,
ainda enrolada em uma camisa ensanguentada. No hospital, Lydia chegou ao leito de seu pai, que estava cercado por médicos. Ele estava conectado a várias máquinas e sua vida pendia por um fio. Ao entrar na sala, Lydia começou a se preparar para o pior, acreditando que logo teria que enterrar sua mãe, irmão e talvez até seu pai. Ela segurou a mão de Peter, aguardando ansiosamente que ele recuperasse a consciência. Eventualmente, Peter sobreviveu, mas não sem sequelas. Ele passou 11 dias no hospital, 6 deles em cuidados intensivos. Quando finalmente foi informado sobre a morte de Tracy e Pierce, o homem que antes havia lutado pela própria vida, agora se afundava em uma dor indescritível. A comunidade de Stourbridge ficou em choque absoluto. Flores começaram a ser deixadas na frente da casa da família em uma demonstração de luto coletivo. Pessoas de todas as partes vieram prestar suas homenagens, tentando de alguma forma processar a brutalidade do que havia acontecido. Lydia, mesmo em meio à sua imensa dor, encontrou forças para retornar à casa, onde depositou flores para sua mãe e seu irmão caçula. A tragédia não apenas devastou uma família, mas abalou profundamente todos aqueles que a testemunharam. A brutalidade dos ataques, a perda irreparável e a luta de Peter por sua vida são lembranças dolorosas de uma tragédia sem sentido, que deixou marcas profundas naqueles que a presenciaram. Pierce Wilkinson, um jovem gentil e apaixonado por futebol, foi brutalmente tirado de sua família em um crime que chocou toda a comunidade. Sua escola prestou homenagem a ele, descrevendo-o como um jovem atencioso, sempre com um sorriso no rosto, fiel ao time West Bromwich Albion e dedicado ao seu cão Greyhound. Sua perda foi profundamente sentida por todos, especialmente por seu pai Peter e sua irmã Lydia. A escola ofereceu suporte aos alunos afetados e agradeceu às inúmeras pessoas que manifestaram solidariedade e condolências. A investigação policial revelou detalhes perturbadores por meio das câmeras de segurança da casa da família Wilkinson. As imagens mostraram Aaron Vardy, um jovem com histórico violento, invadindo a propriedade na noite anterior ao ataque, se escondendo no galpão após falhar em arrombar a casa. Barley aguardou pacientemente o amanhecer, observando o momento exato em que Peter saía de casa. Rastejando pelo jardim, ele entrou na residência, colocou uma balaclava para esconder sua identidade e, armado com 2 facas da cozinha, subiu as escadas. Em um ataque frenético e cruel, esfaqueou Tracy e Pierce em seus quartos, sem dar chance de defesa a nenhum deles. A frieza dele se manifestou de forma ainda mais chocante após o crime. Ele aguardou calmamente o retorno de Peter, expressando desdém absoluto pela vida. Ao ser preso, sem mostrar remorso, confessou casualmente a um policial: "Esfaqueei 3 pessoas. Não me importo de levar um de vocês comigo." Mesmo diante da incerteza sobre a sobrevivência de Peter, Barley permaneceu indiferente. Ele zombou das circunstâncias ao ser questionado por uma enfermeira da prisão sobre sua situação, afirmando que, com 2 assassinatos e uma tentativa de homicídio, não precisaria de mais ajuda. Ao ser levado sob custódia, chegou a se gabar sobre a morte de Tracy e Pierce, declarando-se satisfeito por ter matado a mãe e o filho. O motivo por trás desse crime bárbaro permanece um mistério. Apesar de uma vida marcada pela violência e comportamentos antissociais desde a infância, quando foi removido de lares adotivos por agredir outras crianças, a ferocidade desse ataque deixou perplexa até mesmo a polícia. Uma semana antes do crime, os Wilkinsons haviam cortado contato com Barley, que, após desaparecer por 3 semanas, começou a agir de forma estranha. Tracy havia confidenciado a amigos que não queria mais envolvimento com ele, após flagrá-lo espreitando pela cerca da casa. Aaron já havia acumulado uma longa lista de 21 condenações anteriores, algumas tão graves quanto agressão a policiais e tentativa de homicídio. Aos 18 anos, foi condenado a 3 anos de prisão por agredir uma ex-companheira com um pedaço de madeira, um crime que evidenciou sua crescente inclinação para a violência extrema. Pessoas que o conheceram relataram seu comportamento perturbador e seu constante envolvimento em brigas e ameaças. Ele costumava falar sobre querer matar alguém com uma faca, mas tais declarações nunca foram levadas a sério, sendo atribuídas ao abuso de drogas. Em junho de 2017, o funeral de Pierce e Tracy foi realizado, unindo familiares e amigos em uma cerimônia comovente. Mãe e filho compartilhavam um caixão, simbolizando o laço inseparável que sempre tiveram.
Lydia, irmã de Pierce e filha de Tracy, descreveu o vínculo inquebrável entre eles, destacando o amor profundo que compartilhavam. Cães resgatados, assim como o cachorro da família, formaram uma guarda de honra, refletindo a paixão de Pierce pelos animais. No tribunal, Aaron Barley se declarou culpado pelos assassinatos e pela tentativa de homicídio. Durante o julgamento, ele oscilava entre momentos de calma e explosões de fúria, recusando-se a cooperar com as autoridades. Apesar de avaliações psiquiátricas, nenhuma justificativa foi encontrada para atenuar a gravidade de seus atos. A defesa tentou argumentar que a infância caótica, marcada por passagens por lares adotivos e um transtorno de personalidade, poderia explicar seu comportamento, mas a promotoria destacou a generosidade dos Wilkinsons, que o acolheram quando ele mais precisava. Peter Wilkinson, sobrevivente do ataque, deu um depoimento devastador no tribunal. Ele descreveu como sua família havia estendido a mão para ajudar Aaron, acolhendo-o em um momento de necessidade, apenas para serem retribuídos com uma traição inimaginável. Lydia também expressou sua dor, afirmando que sua vida foi destruída e que jamais o perdoaria por seus atos. Aaron Barley foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 35 anos após revisão da sentença. O juiz ressaltou que, embora jovem, ele representava um perigo significativo para a sociedade. Lydia, no entanto, escolheu canalizar sua energia para o bem, arrecadando milhares de libras para o Hospital Infantil de Birmingham, em memória de seu irmão, e continuou seus estudos na universidade, determinada a manter o legado de sua mãe vivo. A tragédia que devastou a família Wilkinson jamais será esquecida, mas os gestos de bondade e generosidade que marcaram suas vidas continuarão a inspirar aqueles que ficaram para trás. A perda de Tracy e Pierce deixou um vazio insuperável, mas seu legado de amor, empatia e compaixão viverá por meio das ações de sua filha e do apoio àqueles que mais precisam. O caso da família Wilkinson deixou cicatrizes profundas e irrecuperáveis. O cruel assassinato de Tracy e Pierce não foi apenas um crime, mas um ato de brutalidade que desafiou a compreensão de todos que os conheceram. Pessoas generosas, amorosas, que abriram suas portas a quem acreditavam estar em necessidade, foram traídas da forma mais violenta possível. Aaron Vardy, um homem imerso na escuridão de sua própria mente perturbada, atacou sem piedade aqueles que só lhe estenderam a mão. Mas do horror emergiu uma chama de resiliência e força inimaginável. Peter e Lydia, destroçados pela dor, recusaram-se a permitir que essa violência definisse suas vidas para sempre. O vazio deixado por Tracy, uma mãe dedicada e compassiva, e por Pierce, um jovem cheio de vida e promessas, jamais será preenchido. Porém, a determinação de Lydia em continuar o legado de sua mãe, em transformar a dor em algo construtivo, oferece um vislumbre de esperança em meio à devastação. O tribunal pode ter sentenciado Aaron Vardy à prisão perpétua, mas o verdadeiro julgamento vem no legado que ele jamais poderá apagar. Ele tirou vidas, destruiu sonhos e fragmentou uma família, mas não conseguiu roubar o espírito de compaixão e bondade que os Wilkinsons representavam. Enquanto Vardy permanece confinado, a memória de Tracy e Pierce se espalha por ações de generosidade. As crianças que serão cuidadas, os cães que encontrarão novos lares e as pessoas que continuarão sendo tocadas pelos atos de amor que a família realizou em vida são testemunhos vivos de que, mesmo nas trevas, a luz do bem pode prevalecer. A dor é insuportável, mas a coragem de Lydia e Peter em seguir em frente e transformar o sofrimento em um propósito maior é um lembrete poderoso de que o amor é mais forte que o ódio. E, ao fim, o legado de Tracy e Pierce não será lembrado pelos atos de violência que o silenciaram, mas pelos gestos de bondade que eternamente ressoarão.